Olá, sejam todos muito bem-vindos. A todos que nos assistem pelo site e pelas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Vicente Nunes, editor executivo do Correio Brasiliense, e vamos dar início agora ao nosso papo com especialista. Hoje a gente vai tratar de um tema bem legal, a telesaúde, uma forma de inovar para democratizar o acesso à saúde no país. Essa live ela conta com o patrocínio da FenaSaúde, a Federação Nacional de Saúde, e eu gostaria de informar a todos que estão nos assistindo que vocês podem mandar perguntas por meio do formulário lá no site do correiobrasiliense.com.br/papo com especialista/telesaúde com 2S. Será um prazer a gente aqui responder as suas indagações, ainda mais esse tema que mexe com a vida de todo mundo, a telesaúde e a telemedicina ficou muito evidente aí durante a pandemia, né, os benefícios que esse sistema trouxe para o atendimento aí, das pessoas, né, para manter a saúde em dia, a saúde mental, sobretudo. Então, a gente vai conversar bastante com a nossa querida Vera Valente, que é diretora executiva da FenaSaúde. Vera, é um prazer tê-la aqui conosco, uma honra. Você sabe que você é muito admirada aqui por nós e por todos que nos assistem, e com certeza eu tenho absoluta convicção de que você vai nos dar muitas informações importantes aí sobre essa questão da telesaúde, que a gente também chama de telemedicina. Então eu gostaria de passar a palavra para você, para que depois a gente começasse com a questão das perguntas. Vamos lá, querida? Vamos lá, Vicente. Boa tarde, obrigada aí pelo espaço. Também é uma honra estar com você, é muito bom estar com a turma do Correio Brasiliense. Infelizmente não estamos podendo fazer ao vivo, né? Estamos também no modelo tele, pois né? Exatamente. Mas não vai faltar oportunidade. Breve estaremos juntos. Se Deus quiser, e com as vacinas, com todas as precauções necessárias para superar esse momento difícil, né? Então, é uma satisfação. Exatamente. Eu acho que esse teu canal é muito importante como um canal de esclarecimento para as pessoas. E esse tema, como você falou, é um tema que está totalmente no auge, né? Então, vale a pena fazer alguns comentários, né? Por que a gente chama de telesaúde e não de telemedicina? Porque é maior do que telemedicina, né? A telemedicina é o atendimento pela via remota com o médico, só que a telesaúde vai além. Você pode ter consultas com psicólogos, com fisioterapeutas, orientações, até com dentista para algumas orientações. Então, os profissionais envolvidos, os profissionais de saúde envolvidos vão além dos médicos. Uma coisa importante é que a chamada telemedicina no início, agora a gente chama de telesaúde, ela já existe há bastante tempo entre nós, né? Já era um instrumento possível, só que ainda sem uma regulamentação, e as pessoas tinham um uso muito discreto. A pandemia, é difícil falar que alguma coisa boa aconteceu na pandemia, mas assim, acho que a pandemia trouxe essa experimentação intensa. Para você ter uma ideia, as operadoras da FenaSaúde, a FenaSaúde representa 16 grupos econômicos com aproximadamente 40% do mercado, 40% dos beneficiários. Então, a gente tem um contingente importante com grandes operadoras. Só no período de fevereiro de 20 a janeiro de 21, a gente teve mais de 2,5 milhões de teleatendimentos, então um número bastante expressivo, com um índice altíssimo de satisfação, então entre 75% a 95% de satisfação, resolutividade do nível de 80%, então assim, as pessoas procuraram um apoio, procuraram uma orientação, procuraram um encaminhamento e tiveram 80% dos casos a sua solicitação, a sua demanda atendida. Então, assim, se mostrou um instrumento muito importante, que o uso foi possibilitado dentro da pandemia, porque no decreto da situação de emergência foi colocada a possibilidade do uso da telesaúde, mas a gente precisa ter isso não pode voltar, não pode ter retrocesso, né? Porque você tem um país de dimensões continentais, as pessoas, a distribuição dos médicos no Brasil, ela é muito, ela não é homogênea.
Então, você acaba tendo, usando uma palavra e forçando, mas um apartheid mesmo, né? Você tem lugares do Brasil que você não tem acesso a especialistas, né? Tem uma concentração grande no sul e sudeste. Então, você possibilita essa melhor distribuição do acesso. Então, um país de dimensões continentais como o Brasil, a telesaúde é um instrumento fundamental para se somar ao acesso, né? Ela não é por si só o acesso, ela não é por si só uma solução, mas ela é mais um instrumento importante para dar acesso à saúde. Por exemplo, o brasileiro, ele gosta muito de ir a médico, né? Ele gosta de olhar no olho do médico e ver e sentir o que o médico está fazendo, até por uma questão de confiança. Até que ponto essa telesaúde ela substitui esse contato no olho? Como dar segurança para as pessoas? Então, vamos lá. O que é importante? Ela por si só... Deu uma falhada, fiquei na dúvida se você tinha terminado a pergunta. A telesaúde por si só, ela não é uma solução em si só, ela não é o atendimento completo. Ela é um canal, ela é uma porta de entrada, muitas vezes. Então, voltando à pandemia, o que aconteceu? As pessoas estão com receio de ir ao hospital, de ir aos consultórios. Então, com esse instrumento, a pessoa teve acesso às orientações que ela precisava, e não se colocou numa situação de exposição ao contágio, uma situação de risco. Então, foi muito bom, porque você manteve o atendimento, pacientes crônicos que precisavam de manter o tratamento, questão de receituário, teve essa possibilidade com esse instrumento, preservando, né, não precisando ir ao hospital. Aí você, por outro lado, você pega até pacientes que tiveram Covid. Então, você tirou essa pessoa também de ir ao hospital para fazer uma consulta, ou seja, as orientações que ela precisou durante esse processo de tratamento da Covid, ela pode ter por telesaúde. Agora, você falou assim, contato olho no olho, né? De certa forma, olho no olho, mas nada tira o exame médico, a anamnese, as coisas são complementares. Então, serve para esse acesso inicial, serve para algumas situações de urgência, que você não tem como ir até o consultório médico, dependendo da situação que você está, que você precisa de uma opinião de um especialista e você mora em outro lugar. Então, ela é importante compondo a atenção à saúde como um todo, e não isoladamente. Então, tem toda a segurança, porque a segurança da relação está no profissional que você confia, né? Então, você tem o seu médico, ele lhe passa uma orientação e o médico tem todo o poder, Vicente. É isso que a gente defende muito em todo o escopo da atenção à saúde, e na telesaúde é igual. O médico tem todo o poder, ele vai avaliar a situação, ele vai falar se você precisa ir ao consultório, se você precisa de exames complementares, é o médico que vai dar essa segurança que o paciente está buscando. Então, não tem nenhuma solução que é completa em si. Na verdade, é um canal de orientação, mas que se mostrou muito importante. E uma coisa que é legal falar, né, a gente sempre enfatizou muito que o modelo no Brasil é hospitalocêntrico, né? Ele é baseado na ida ao hospital, né? A pessoa sente qualquer coisa, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, corre para o hospital. Esse modelo é ruim como modelo. Por quê? Porque a ida ao hospital, né, primeiro que ela traz riscos, né, não só em época de Covid, em qualquer época você tem riscos de contaminações, de contágios. E segundo que é um canal caro de acesso, esse canal hospitalar. E não é necessário, né, você ir ao hospital para você ter acesso à orientação que você precisa. E aí a pandemia acabou mostrando isso, que as pessoas conseguiram ser atendidas, conseguirem 80% dos casos ter a solução para o que elas buscavam, sem ir ao hospital. Então, isso não é bom só em pandemia, isso é bom sempre, porque você desafoga o hospital e deixa o hospital, o canal da urgência do hospital, para aquelas pessoas que realmente precisam dele, que realmente estão numa situação de urgência e de emergência. Então, essa organização da assistência é bom para todo mundo e é bom para os custos do sistema como um todo, que todo mundo está pagando, né? Sim. E agora, por exemplo, como quebrar a resistência das pessoas que ainda vêm assim com certo olhos negativos essa questão da telesaúde?
Olha, eu vou ser sincera, o que a gente tem avaliado, né, até nessas pesquisas de satisfação das operadoras, é que o cidadão, o consumidor, o beneficiário, ele está muito satisfeito com esse canal de acesso. Eu acho que a telemedicina hoje, ela conseguiu unir todos no mesmo propósito, né? Mesmo os médicos, a maioria dos médicos, tiveram na telemedicina um canal para manter o acesso ao seu paciente, né? Continuar atendendo. Quem não se valeu desse instrumento teve muita dificuldade de atender, pelo receio que as pessoas estavam de se locomover, de ir ao consultório. Eu acho que hoje a maior resistência é na questão de como regulamentar isso. Então, para que isso perdure, quando terminar a situação de urgência, de calamidade, você acaba com um marco legal que hoje dá a segurança jurídica para esse atendimento. Então, a gente vai precisar ter alguma regulamentação para que todos os atores envolvidos, a operadora, o médico, o paciente, tenham segurança nesse tipo de atendimento. A gente vê alguma resistência dentro da classe médica, dentro dos órgãos que representam a classe médica, especialmente o Conselho Federal de Medicina, que tentou regular isso no passado. Então, como eu falei, a telemedicina não é, a telesaúde não é de agora, com relação à telemedicina especificamente. O CFM, em 2018, fez uma regulamentação, até bastante interessante, abrindo, possibilitando esse acesso, só que 2 meses depois, essa resolução foi retirada, por causa da resistência que encontrou dentro da classe médica. Eu penso que muita coisa mudou em função da experimentação que muitos médicos fizeram desse instrumento. Eles viram nesse instrumento a possibilidade de continuar atendendo e até se remunerando, e viram a importância de manter seus pacientes atendidos numa situação como a que a gente está vivendo. Então, mas existe uma certa resistência hoje dentro da classe médica. Não creio, e as nossas pesquisas internas mostram, que exista resistência por parte das pessoas, porque é um canal prático, é um canal rápido, é um canal seguro, e muitas vezes a orientação que você está buscando, ela pode ser dada e solucionada, né, com o receituário. Hoje tem aquela assinatura com QR Code do médico, qualquer tipo de receituário, qualquer tipo de exame pode ser solucionada numa consulta dessa. Mas insisto, cada caso é um caso e cabe ao médico, ao profissional que você confia, que você acessa, dar a orientação de se esse é o melhor instrumento naquele momento, se você precisa de uma consulta, de uma complementação. Né? Como é que vai ser essa questão da regulamentação? Então, hoje, a gente, como eu falei, o que está regulado está dentro da pandemia, e terminando essa situação de pandemia, de urgência, essa regulamentação vai deixar de existir. O que é necessário para continuar é ter esse setor regulado, esse acesso regulado para proteger todos os envolvidos. Então, existem projetos de lei no Congresso Nacional, tanto para a telesaúde, de uma forma mais geral, como específicos de telemedicina, que aí é o médico usando esse tipo de canal. Isso ainda está em discussão. Foi criada uma frente parlamentar mista de telemedicina, tem a liderança da deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo. Ela tem bastante entusiasmo com esse projeto de lei, ela sabe da importância disso, então ela está liderando essa discussão, mas como qualquer projeto de lei, quando ele é discutido, aí você tem em Brasília, você sabe disso, você até, às vezes, tem uma boa proposta, mas dependendo do nível de emendas, de mudanças, de alterações, você tem um pouco de receio do que vai sair do outro lado. Mas é muito importante a discussão. Eu acho que o Congresso se vale de audiências públicas para ouvir todas as partes, para entender os benefícios, e, de novo, né, que seja criada uma lei que ela tenha flexibilidade, porque nós temos também esse problema no Brasil, né? O receio que as pessoas têm de que as coisas vão mudar, ou da dificuldade de mudar uma lei, aí querem colocar tudo na lei, querem ter a segurança jurídica, amarrando todos os pontos dentro de uma lei. E o conceito de lei tem que ser uma coisa geral, e que depois no infralegal você crie as regulações.
mas às vezes nesse receio de garantir muita coisa, se pendura tanta coisa na lei, que fica uma lei rígida, e depois, toda vez que você precisar modernizá-la, você tem que fazer um processo de mudança de lei, que é complexo. Então, assim, que haja uma flexibilidade, até porque a gente está falando de tecnologia, né, coisas que vão se modernizar, que vão evoluir, mas que traga segurança para quem atua nisso. É isso que é importante. Ô Vera, você falou no início aí das suas colocações sobre que hoje existe uma espécie de apartheid na saúde, né? Quem mora nas regiões mais remotas do país não tem acesso mesmo ao atendimento básico. Como é que a telesaúde ela diminui essa distância entre o cidadão, né, que está numa região mais remota, até o atendimento? Isso não é suficiente para convencer os parlamentares da importância desse sistema? Eu acho que esse é um argumento importantíssimo, porque a gente tem um país de dimensões continentais e tem esse apartheid, ou seja, a maioria dos profissionais, dos médicos, dos especialistas, eles ficam na região sul e sudeste. Na região norte e nordeste, você já tem um menor acesso a profissionais, você tem menos médicos, menos profissionais nessas regiões. Então, já tem essa questão da distribuição dos profissionais, dos médicos, especialmente, que a gente avaliou no Brasil. Esse é um ponto. E com relação... Aí você falou de atenção primária, né? Aí vamos valorizar o SUS, né? Você tem no norte do país, as regiões mais remotas, o SUS busca muito cumprir esse seu papel, né, de dar acesso, com todas essas dificuldades. Mas a telesaúde não vai resolver todas as questões, mas, por exemplo, uma pessoa que está numa região mais remota, que tem, de repente, um primeiro atendimento, mas necessita de opinião de algum especialista naquela área, né, mais específica, de um determinado tipo de patologia, ou um determinado tipo de encaminhamento, ela tem na telesaúde um canal muito bom, né, porque ela não vai precisar se locomover de uma área remota, pode ser que isso venha depois, na sequência, mas num primeiro momento, ela pode ter boas orientações, uma segunda opinião, mesmo morando em lugares que esse especialista jamais iria, né? Então, eu acho que as coisas são complementares, por isso que não pode perder o que avançou, mas não tirando o foco de que é complementar, né? Porque às vezes você escuta aí, compre um plano de telemedicina. Não existe plano de telemedicina. Atendimento à saúde é um atendimento completo, que você tem toda a parte assistencial, desde que você precise ir a um especialista, que você precise de uma atenção primária, que você precise de uma internação, que você precise de um exame. É um conjunto de atenção. Mas a telemedicina a telesaúde entrando como um componente nessa atenção, ela ajuda a reduzir custos e ela ajuda a dar acesso. Você falou de custos. Como é que isso bate no consumidor? Você vai ter planos de saúde mais baratos, você vai ter consultas mais baratas, exames mais baratos? Como é que é essa questão do custo, diretamente para o consumidor? Vamos lá, essa coisa do custo, ela é complexa porque ela não é composta só por uma consulta ou pela consulta via telesaúde, né? O consumidor, ele não vai pagar a consulta da telesaúde, o plano dele vai dar acesso a uma consulta e ele tem direito a consultas e ele vai ter na telesaúde um instrumento. Quando eu falo de acessível e menor custo, até esse custo de locomoção, esse custo de ir ao especialista, então é nesse sentido. Os custos da saúde suplementar, na verdade a gente trabalha com o conceito do mutualismo, você tem várias pessoas pagando por um plano de saúde para que aquelas que precisem utilizem, né? Então, nunca pode se perder de vista isso. Então, você tem, nessa composição dos custos, você tem os exames, que aí não altera nada com telesaúde, você tem exames, você tem internações, você tem terapias que passam tipo oncologia, diálise, você tem uma série de tratamentos e você tem as consultas. Mas vai tornar eu acho que a questão mais importante é a ampliação disso. E aí, quando eu menciono custos, é até muito mais os custos para a própria pessoa, de não precisar se locomover, de ter um acesso mais rápido e mais eficiente. Tem uma pessoa aqui perguntando, Jorge
Gonçalves, ele quer saber como é que ficam os exames necessários os diagnósticos e também pergunta se a telesaúde ela é mais favorável para o acompanhamento que o paciente tem que ter, porque ele faz a primeira consulta pessoalmente e a partir de então todo acompanhamento é feito via telesaúde. Então, olha, o Jorge, como eu insisto, né, não tem uma fórmula, né, é caso a caso, e o ponto central disso é o médico. Então, ele avaliar a situação. Então, a gente fala, a primeira consulta tem que ser presencial. Ok, mas dependendo do lugar que você estiver e da necessidade de atendimento que você tem, pode ser uma excelente oportunidade você fazer um atendimento por esse instrumento no primeiro contato com o médico. Então, assim, esse engessamento, a gente toma muito cuidado. O médico deve avaliar. Olha, você pode fazer, você está num lugar remoto, você está num lugar difícil, ou uma série de dificuldades suas mesmo de locomoção. Como eu falei na Covid, né? A pessoa estava em casa, precisava de um atendimento, ou até o paciente com Covid precisava de uma primeira consulta com um neurologista para tirar uma dúvida se houve algum tipo de comprometimento, porque quem teve Covid passou por infecto, por neurologista, por uma série de especialistas monitorando alguns fatores. E foram primeiros atendimentos com esses especialistas por via remota. Então, assim, é importante não engessar, é importante utilizar o que tem de melhor no instrumento com a orientação do médico. Exame já é uma outra questão. Então, por exemplo, você pode ter tido uma consulta remotamente, né? Eu dou esse exemplo da Covid, até, Vicente, porque meu filho teve Covid, né? E ele ficou isolado no quarto dele e eu fiquei, né, dentro de casa. Se ele tivesse, aí ele teve alguns, não agravos, a palavra não é essa, mas ele teve perda do olfato e a coisa respiratória incomodou um pouco, e a gente foi fazendo consultas com especialistas que foram orientando. Se eu não tivesse esse instrumento, eu teria, porque ele não tinha condição de dirigir, teria que ter saído de casa com uma pessoa com Covid, colocado num carro, ido a um hospital, numa ala de Covid, entendeu? Eu fui preservada, né? E ele teve o melhor atendimento. Num desses atendimentos, a médica falou, não, a gente precisa monitorar alguns indicadores. Marque esses exames. Marcou os exames e fez os exames, mas a exposição foi muito menor do que se tivesse que ter ido ao hospital um dia para falar com o infectologista, outro dia para falar com o neurologista. Então, por isso que é muito importante a orientação do médico. Ele vai dizer, olha, então você agora tem que fazer esse exame, ou agora eu preciso te examinar. Não tem receita, né? Cada caso é um caso. E, por exemplo, a Sandra Conforte, ela pergunta aqui se há públicos específicos para a telesaúde. Por exemplo, os idosos que não podem sair de casa, crianças. Esse sistema é mais voltado para esses públicos ou ele é todo abrangente? É abrangente, pode servir para qualquer. Agora, certamente, um idoso com problema de mobilidade, que precisa rever uma medicação, que precisa que o médico julgue que não é necessário, naquele momento, tirá-lo de casa, ou por ele estar com problema de locomoção, ou por ele estar, né, a gente está nesse cenário de Covid, ele acha que ele tem segurança para dar essa orientação, então tem a orientação, tem a medicação, eventualmente tem um pedido do exame, mas preservando a integridade da pessoa, de estar em casa, de não se expor. Então, assim, é lógico que é muito interessante para idosos, é muito interessante para situações que a pessoa tem dificuldade de locomoção, mas como eu disse, insisto, acesso em função de problemas de questões geográficas, acesso por questões de que você não tem especialista na sua região, na sua cidade, acesso porque você não quer se expor. Então, foi muito importante e eu insisto isso no índice, no número de 80%, sabe, Vicente? 80% de resolutividade é muito alto. Esses 80% teriam ido, numa situação de normalidade, sem pandemia, para um hospital. Teria ido buscar esse atendimento no hospital, teria ido, né, assim, parte deles teria ido ao hospital nessas situações. Então, você conseguiu ter a solução do problema sem ter o acesso ao modelo do hospital, que é um acesso caro.
E muitas vezes até sem a necessidade de internação, né, Vera? Porque você tem todo o cuidado ali, todo o acompanhamento, né? Isso, assim, aí a gente fala de crônicos, né? Nessa pandemia foi um desafio essa questão do crônico, né? Porque não queria ir ao hospital, não queria ir ao médico para se preservar. Nós vimos, né, que o desfecho da Covid em pacientes com comorbidades, com doenças crônicas, foi mais complicado. Então, as pessoas idosas e com doenças crônicas quiseram evitar a ida ao hospital, quiseram evitar a ida ao médico, mas não podiam abandonar o tratamento, porque tem que a gente fala de uso continuado da medicação. Então, para essas pessoas foi fundamental para o controle, para o acompanhamento da saúde, para a revisão das medicações. Uma outra coisa muito interessante que a gente não falou da telesaúde, eu acho isso aí que você cobre muito saúde, se interessa muito, Vicente, houve um aumento expressivo de demandas com relação à saúde mental, né? Pandemia, toda essa assim, segurança gerada pela pandemia, né, de você não saber quando isso vai terminar, das pessoas confinadas em casa, às vezes pessoas perderam o emprego, ou seja, muitas coisas complicadas surgiram com a pandemia, e isso afetou muito a saúde mental. Teve uma demanda muito grande, a gente vê até medicamentos de uso continuado, ansiolíticos, antidepressivos, remédios para dormir, houve um aumento no consumo dessas drogas. Então, esse instrumento da telesaúde possibilitou acesso a terapias, a terapia com psicólogos, a essa orientação e esse canal para um contato mais humano e de desabafo e de se manter num processo terapêutico que ajudasse nesse momento complicado na vida das pessoas, né? Você teve um aumento expressivo de atendimento por telesaúde, né, para esse tipo de terapia, o que foi muito bom também. Sim, eu até entrevistei recentemente aqui no nosso programa CB Poder um psiquiatra e ele falou muito sobre essa questão da presença de um terapeuta, de um psiquiatra na questão da saúde mental. E ele ressaltou, inclusive, esse trabalho, a importância dessa telesaúde. Porque ajudou muita gente que, por exemplo, mora longe da família, fica sozinho, e às vezes não tem um amigo por perto para identificar um sinal preocupante, né, dessa questão de distúrbio mental. Então, esse sistema, ele facilita muito a proteção dessas pessoas, né? Sim, muito. E o que você falou, ou por a pessoa estar isolada, sozinha e sem ter contato com amigos, etc., ou por estar confinada num lugar pequeno, com toda a família, né, o casal, os filhos, né? Então, assim, foi realmente um caminho bastante importante de apoio, de auxílio. Ô Vera, como é que está o Brasil em relação ao mundo, quando se trata de telesaúde? A gente ainda está muito atrasado? O nosso sistema é muito incipiente ainda? Eu acho que a gente, na pandemia, teve um grande avanço. Aí, quando você fala em relação ao mundo, tem vários mundos, né? Então, assim, se você for pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito avançado, a gente ainda está muito ciente. Mas por isso que eu digo que a gente não pode perder esse avanço que nós obtivemos durante a pandemia, né? Tem que manter isso como um canal. Nos Estados Unidos, você tem, inclusive, a pessoa recebe kits com, a gente fala, vestíveis, né? Com equipamentos que ela mesmo conecta e mede pressão, e mede temperatura, e mede uma série de coisas, em que ela tem um acompanhamento de uma série de indicadores, né, da saúde dela, em contato com o médico. Então, você tem um nível de tecnologia muito mais sofisticado, mas temos que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo que a lei ela tem que ser ampla, sem ser muito específica, porque é um passo por vez, né? A nossa realidade, a realidade dos lugares mais remotos em termos de acesso à tecnologia. Então, a gente tem que avançar aos poucos e, com esse avanço e essa consolidação, você talvez vá, em breve, a tecnologias mais sofisticadas que complementam melhor ainda esse atendimento. Ô Vera, o Eduardo Castro, ele está perguntando aqui, ó, com acesso ainda restrito à internet e à conectividade de qualidade, a telemedicina ainda não é uma realidade distante do Brasil?
Por tudo que você falou, Vicente, acho que é um caminho sem volta. Lógico que ainda se precisa avançar muito, né? 2,5 milhões de consulta que você mais ou menos ressaltou aí entre fevereiro de 20 até março de 21. Quer dizer, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? E essa questão de tecnologia realmente é fundamental para que esse sistema, ele cresça, né? Com certeza é uma questão importante, mas já evoluiu, né? Você tem, né? Eu fui para o norte do Brasil no final do ano, você já tem acesso à internet, na maioria dos lugares, assim, é lógico que com o mais remoto, mais difícil, mas eu acho que essa questão tecnológica, ela vem evoluindo bastante. E agora, certamente, é um ponto super importante, super determinante para o contato com o médico por essa via, né? Mas as celulares, né? Você vai para os lugares mais remotos, você vê todo mundo usando celular. Eu acho que não resolve todas as situações em todos os lugares, como eu disse, não é uma bala de prata, mas ajuda muito, já resolve para muita gente. Ô Vera, o Paulo Samico está perguntando aqui para você como você vê os conselhos regionais criando mais restrições do que o Conselho Federal de Medicina. Se não há proibição pelo CFM de prestar o primeiro atendimento presencial, por que os conselhos regionais proíbem? Então, se eu entendi bem a pergunta do Paulo, que uma das questões hoje que quando você discute a regulamentação da telemedicina, uma foi a que eu já mencionei, da primeira consulta, né? Tem que ser presencial, não tem que ser presencial, e como eu me posicionei, é uma decisão do médico. A outra é essa questão do médico de um determinado CRM, por exemplo, CRM São Paulo, só atender pacientes do estado de São Paulo. É uma discussão muito no nível dos CFMs, dos CRMs, mas se você pensar, quebra a espinha dorsal do que a telesaúde traz de mais benéfico, né? Que é o acesso em lugares que a pessoa não tem especialista, né? Quem está em São Paulo pode ter um acesso mais rápido ao especialista. A questão da telesaúde, ela dá acesso a pessoas que estão longe desses profissionais, que não têm acesso, uma das veias, né, um dos caminhos importantes, né, não só a pandemia, não só a dificuldade de locomoção, mas também acesso para quem mora em lugares distantes e que não tem especialistas que precisam ser ouvidos, que não tem o médico que ela precisa consultar. Se você faz essa restrição de CRM, você vai continuar aí com esse apartheid. Quem está no estado de São Paulo tem o maior número de especialistas, de médicos do Brasil, vai ter um determinado acesso. E aquela pessoa que está no norte vai, de novo, ficar restrita aos profissionais que estão naquele estado. Então, eu acho que essa discussão tem que ser conduzida, não só pelo CFM e CRM, mas pela sociedade, né? O benefício que traz para a sociedade. E aí uma questão de conselho não pode restringir um benefício tão importante como essa questão do acesso de pessoas que estão em lugares remotos. E por corporativismo, às vezes, muitas vezes, né? Aí você prejudica a grande maioria da população por corporativismo. Realmente é inaceitável isso. Aí tem a pergunta aqui, que vai muito na linha do que você está falando, do Fernando Baptitosti. Como transpor barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas para que a telesaúde chegue a toda a população? Vamos lá, eu acho que eu já de forma abordei todos esses pontos, né? Culturais é o que eu estou falando. Sim. Eu acho que a pandemia, o uso durante a pandemia meio que quebrou, né? Assim, as pessoas desmistificaram, viram que era bom, é bom para o paciente, é bom para o médico. Eu insisto nisso, Vicente, porque quando o pessoal menciona CRM, CFM, são os conselhos. Mas os profissionais que estão debaixo desses conselhos tiveram nesse canal uma forma de manter o seu faturamento, né? No final do dia é isso, atender seus pacientes e ter seu faturamento, senão o médico não ia ter atendimento, não ia ter faturamento. Então, foi muito importante também para o profissional de saúde. Então, a cultural, eu acho que é isso. Ele falou social, que eu acho que também
esse aspecto de acesso a pessoas que mais precisam, a pessoas que estão em lugares mais remotos, a questão dos especialistas, e a questão geográfica, que é você ampliar o acesso a quem mora em lugares de difícil locomoção e que precisam, muitas vezes, com uma certa urgência, ter acesso a especialistas. Então, a gente tem que evoluir? Tem. Só que já teve uma evolução em função da pandemia muito expressiva e que a gente não teria. A gente estaria ainda engatinhando nisso se não fosse a pandemia. Olha como a gente está fazendo essa conversa. Eu estou num lugar, você está em outro, a gente está conectado com várias pessoas, trouxe que é o webinar e o teletrabalho. Quando a gente podia imaginar que milhões de pessoas, de uma hora para outra, um minuto para outro, seriam colocadas em casa e passariam a trabalhar muito, porque a gente está trabalhando muito, né, por computador. Isso, ninguém faria isso por uma experimentação. Vamos experimentar, colocar todo o escritório em home office? Não, peraí, vamos com calma, vamos ver, não é? Essa história do teletrabalho já vem de muito tempo. A pandemia fez com que isso acontecesse, pum, todo mundo dentro de casa, computador, conectado e trabalhando muito. Nunca mais vai voltar ao normal, concorda? Nunca mais as pessoas vão precisar se locomover o tempo inteiro. Os custos de escritórios enormes, caríssimos, né? E mesmo qualidade de vida. Todo mundo sente falta de uma maior interação, mas pode ser uma coisa híbrida, né? Você ter os momentos de interação e você ter momentos de muita produtividade dentro da sua casa, sem ficar, no caso, quem mora em São Paulo, 2 horas no trânsito para ir, 3 horas no trânsito para voltar. Então, a mesma coisa é o que eu estou falando. Tem avanços que precisam acontecer? Tem melhorias que precisam acontecer? Tem, mas a gente não pode retroceder, porque a gente conseguiu um avanço que a gente não teria conseguido nunca se não fosse essa situação de pandemia, de isolamento. Ô Vera, eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas como o Bruno está insistindo aqui, o Bruno Pereira, vamos voltar, talvez ele tenha perdido aí o início da nossa conversa, como lidar com a dificuldade do exame físico dentro da telemedicina? É a questão do exame, como fazer, né, essa questão se encaixa aí. Eu acho que o Bruno, quando ele está falando de exame físico, é o exame que o médico faz, a anamnese, o exame que o médico faz no consultório. Não, isso não vai ser resolvido com telesaúde. Como eu disse, não é uma solução em si. Ela não é o acesso, a atenção à saúde completa, mas ela é o primeiro acesso. O exemplo que eu dei na pandemia, você fez contato com o seu médico, ele pode ter pedido para você ver sua pressão, quem normalmente tem problema de hipertensão já tem, né, um aparelho para medir em casa, né, meus pais passaram por isso, mede a pressão, como você está se sentindo bem, está dormindo bem, está deprimido, você tem um acesso de alguém que porque o médico normalmente faz um conjunto de perguntas até ele te examinar. Então, tudo isso faz parte dessa anamnese. O exame é um complemento. Então, nesse sentido, nesse momento, 80% das demandas foram resolvidas sem a necessidade desse exame físico. Agora, é a solução de todas as questões? Não. Pode ter acontecido o médico falar, olha, você precisa de um exame complementar, que não é nem ir no consultório dele para fazer de medir a pressão ou alguma coisa assim. Não, eu acho que se você está com esses sintomas, né, como acontece na consulta física, eu acho que é importante você fazer um raio-x, se a pessoa está com uma determinada dor, um ultrassom, ou acho que é importante você fazer um exame de sangue para que a gente consiga avaliar alguns indicadores para ver se a situação está controlada, se a sua hipertensão está controlada, enfim. Esses exames seriam pedidos fisicamente ou remotamente, mas a pessoa, ela queimou uma etapa, ela eliminou uma etapa de ter que sair de casa nesse momento, se expor. Então, não elimina a necessidade do médico, o contato físico com o médico. É isso que eu estou insistindo bastante. O médico é o senhor dessa história. Qual o melhor momento,
onde serve a telemedicina, onde tem que ter o contato presencial, ou você tem um primeiro contato com ele remoto, depois você faz os exames, e aí você vem para uma consulta presencial em que ele vai olhar você e esse conjunto de exames. Então, não tem receita de bolo, mas é um canal importante. É um canal importante tanto em pandemia quanto sem pandemia, por ajudar no acesso e por se complementar com as demais áreas de atenção. O Jorge Gonçalves, ele volta aqui com outra pergunta. Como o Ministério da Saúde vê essa questão da telesaúde? Então, porque há todo um trabalho sendo desenvolvido no Congresso, né? Para tornar essa regulamentação efetiva. Como é que fica essa questão do Ministério? Então, o ministro Queiroga, ele é sensível à questão até porque ele é médico, né? Da telesaúde, da telemedicina, vê a importância disso. Nesse momento, o Ministério está muito envolvido com a pandemia, né, com esse agravamento, com as medidas que precisam ser adotadas para a ampliação da vacinação, mas eu tenho certeza que é um tema que vai num momento de um pouco mais de tranquilidade, que a gente espera que seja logo, o Ministério vai colocar sua atenção nisso. Agora, é importante colocar, isso foi muito boa essa pergunta esqueci o nome, que já fez 2 perguntas, foi muito importante sua pergunta, pelo seguinte, porque não é um instrumento só para a saúde privada, é um instrumento para o SUS. A gente tem experiências muito interessantes no SUS com o uso de telemedicina. Então, assim, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, fez recentemente um webinar, um evento como esse, virtual, falando de experiências bem-sucedidas no Sul. Eu sei que no Rio Grande do Sul, o Erno, que já foi secretário do Ministério, teve uma experiência importante de implantação desse canal no ambiente da saúde pública. Então, não é só um canal para a saúde privada, é um canal também muito importante para a saúde pública, para o SUS. Então, eu tenho certeza que o Ministério, olhando essa dificuldade de acesso das pessoas que mais precisam, nos lugares mais remotos, e só tem atendimento via SUS, vai ver a importância da ampliação desse canal. Inclusive, nessa questão do SUS, tem gente que espera 2, 3 meses numa fila para uma consulta e, às vezes, até o estado é grave. O estado se agrava nesse período, né? Quer dizer, com essa telesaúde, você consegue reduzir muito esse tempo de atendimento e salvar vidas, né, Vera, ou não? Com certeza, uma melhor organização da assistência, né? Eu acho que esse é um grande desafio para todos os sistemas, público e privado. Você organizar melhor a assistência, dar agilidade, reduzir filas onde isso é possível, dar agilidade ao acesso ao tratamento que a pessoa está buscando, né? Certamente. Eu esqueci o nome do rapaz que fez a pergunta, eu peço desculpas, mas a pergunta foi muito boa. Jorge Gonçalves. Jorge, desculpa, outra pergunta, Jorge. Não, ele está nos assistindo aí, com certeza, está perguntando aqui, e o tema está muito interessante, acho que é um tema que afeta a vida de todos nós, né, Vera? Quando se fala em saúde, não dá para descuidar. Quanto melhor a informação, né, mais chance a gente tem de manter a saúde em dia, de não ficar acreditando aí em fake news, pelo amor de Deus. Vera, o Paulo Samico também continua aqui nos perguntando, ele quer saber o seguinte, você acredita que após a pandemia a telemedicina será regulamentada por áreas de atuação? Eu não vejo muito sentido que seja dessa forma. Como eu falei, ela é um instrumento, ela é um canal, né? Então, a telemedicina, quando a gente não fala de telesaúde, fala de telemedicina, ela é específica para o profissional médico. E aí, independe da especialidade, né? Você ter a plataforma, ter a segurança nesse acesso, você ter o contato com o médico que você precisa. Não vejo necessidade que exista uma regulamentação, como eu falei, até acho que as regulamentações elas têm que ter flexibilidade, porque coisas muito engessadas, coisas com muitas exigências, com muito detalhamento, acaba inviabilizando uma boa ideia. Então, é importante usar
a experiência prática da pandemia, que foi simples. Começou todo mundo precisando se consultar, não queria ir ao hospital, e usar esse canal de atendimento intensamente, colhendo ótimos resultados. Então é isso, vamos manter dessa forma, sem complicar, porque se complicar, você acaba matando uma ótima ideia, matando um ótimo canal, que se mostrou muito eficiente, muito importante nesse momento de agravamento da situação, né, do sistema de saúde. Agora a pergunta é da Cristiana Santos, e ela quer saber como ficam os prazos de retorno ao médico. O paciente, isso no caso da telemedicina, telesaúde. O paciente teria esse retorno gratuito em quantos dias após a consulta para que o plano não cobre como nova consulta? Vale o retorno? Então é isso que eu estou falando. É mais um canal, não muda nada. Então, se você tem a regra do seu plano, digamos que você fez uma consulta e você tem direito ao retorno daí um mês, né? Que se a regra é um retorno ao mesmo médico num período de um mês, é considerado retorno, não é a nova consulta, independe de ser presencial ou de ser por telesaúde, né? Então, você teve um contato com o médico, a sua primeira consulta com o médico, por uma série de necessidades, você e o médico chegaram à conclusão, não, vamos conectar remotamente. Faz a consulta, tem as orientações, digamos, o médico peça alguns exames, e aí você tem direito a um retorno. E aí o médico, de novo, eu insisto no papel do médico, ele vai avaliar, não, eu quero que você venha presencial, mas é um retorno presencial para que eu veja os teus exames e te examine, ou me mande os resultados e a gente se conecta e conversa, eu vou te passar as orientações. Então, tudo é possível e a regra é a mesma, né? Independente de ser presencial ou remoto, você tem o direito ao retorno e esse direito permanece. Por exemplo, a gente tem um relato aqui da Rosane Oliveira, de Portugal. Ela está dizendo que todo mês ela faz uma consulta via vídeo, por meio de vídeo com o médico lá, para pegar a receita para o medicamento de uso contínuo, né? No caso dela. Isso aí acontece no Brasil e tende a ser uma tendência, porque ela diz, olha, eu não sou obrigada mais a ir todo mês ao médico só para pregar uma consulta, uma receita médica para comprar o medicamento. Ainda mais em tempos de pandemia. Então, ela está falando se isso já se vê no Brasil. Sim, foi exatamente o exemplo que eu dei. As pessoas que são crônicas, né, que usam, tem tratamento contínuo, né, foi um canal muito importante, porque uma preocupação enorme que teve durante a pandemia foi, nossa, o cara que é hipertenso, para de tomar o remédio, para de, entendeu, o diabético, ou a pessoa toma remédio controlado mesmo de uso psiquiátrico, precisa ter a receita, precisa dessa continuidade. Então, no Brasil, está sendo uma forma muito importante de orientação a essas pessoas, sem prejuízo, você usa a medicação continuada do médico em um determinado momento fala, mas agora eu preciso de um exame para a gente ver como é que, né, de alguns indicadores, alguns índices seus, então você faz o exame e manda o resultado para mim e a gente faz outra consulta por telemedicina, ou você faz o exame e eu acho que é importante agora eu te ver presencialmente para a gente fazer mais algumas avaliações. Cada caso é um caso, mas no Brasil, sim, foi muito importante, está sendo muito importante para essa manutenção do atendimento dos crônicos. Ô Vera, como é que ficam as novas tecnologias a esse sistema? Elas vão sendo incorporadas automaticamente para poder facilitar o atendimento? Como é que é essa questão da tecnologia? Eu não entendi, Vicente. Não, por exemplo, a gente sabe que o sistema de saúde ele está sempre absorvendo novas tecnologias, né? Como é que isso funciona dentro do sistema de telesaúde, telemedicina? Igual, né? Na verdade, a telesaúde é um acesso por tecnologia, né? É por si só uma inovação. Então, como eu comentei quando a gente falou de outros países, Estados Unidos, você tem várias tecnologias mais avançadas ainda para sofisticar esse atendimento. A gente tem que tomar muito cuidado, que cada realidade é uma realidade, mas existe o potencial de você sofisticar mais
esse atendimento remoto, de você ter uma série de equipamentos na sua casa, que você vai medir uma série de coisas remotamente, o médico vai ler esses marcadores, né, seja uma criança que precisa, né, temperatura, não sei o que, blá, 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 e vai ajudar no atendimento. Agora, é muito importante não sofisticar demais, porque o Brasil são vários Brasis, né? Então, para que a gente não possa matar a ideia ou tornar essa ideia reservada para aqueles que já têm acesso, né, mais para os mesmos, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, tem que ser simples, tem que poder se adaptar às diferentes realidades para que você realmente tenha o ganho da expansão, né? Se você coloca muita restrição, muita sofisticação, você acaba deixando sempre os mesmos tendo acesso e os que mais precisam excluídos desse acesso. Ô Vera, aqui o Pedro Henrique Souza, ele faz uma pergunta bem aquela servição que a gente chama aqui no jornal, aquela informação básica que quem está lendo ou quem está nos assistindo quer saber. Há algum canal, site que o paciente possa consultar se o médico está autorizado a atender por telemedicina? Tem algum site para que ele possa pesquisar mais sobre a telesaúde? Como se informar? E até para quebrar barreiras, preconceitos, né? Essa pergunta dele é uma pergunta difícil. O que eu posso dizer é o seguinte: os médicos das operadoras, né? Você tem os médicos que estão credenciados pelas operadoras. E aí, com certeza, um canal de acesso à sua operadora, você consegue saber que médicos estão usando a plataforma que a operadora está autorizando ou está possibilitando esse acesso. Mas não existe como se diz, um banco de dados, uma listona com todos os médicos do Brasil, né? Eu acho que o melhor caminho é você ver, ter acesso a essa informação via sua operadora. Olha, eu estou interessada em fazer, porque foi, dando o exemplo do meu filho, né? Foi a operadora que falou, olha, a gente pode marcar as consultas por telemedicina, para ele ter os atendimentos aí, de tudo. Então, foi uma iniciativa da própria operadora. Então, eu imagino que o melhor contato, o melhor canal para ele saber quem pode atendê-lo, onde pode atendê-lo, é o canal de informação da operadora dele. E riscos para o sistema? Tem algum risco nessa questão da telesaúde? O que as pessoas precisam ficar atentas quando elas recorrem a esse serviço? Olha, se você está dentro de um contexto de um plano de saúde, que você tem o seu médico e que você usa esse instrumento como uma forma de acesso em função de N situações, como a gente já expôs, não tem risco nenhum, porque as operadoras hoje... Por que a nossa busca, o Vicente, pela regulamentação? É a questão do risco jurídico, né? Você ter segurança jurídica, ou seja, você ter um arcabouço jurídico que te permita fazer isso de forma que depois não seja questionado. Então, agora, risco para a pessoa, não. O que é importante, né, e eu vou frisar isso de novo, é não confundir um plano de saúde que tem, dentro de todo o seu atendimento, esse acesso remoto, ou seja, eu estou com uma dor disso, daquilo, não quero sair de casa, eu estou em pandemia, blá, 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 e tua operadora fala, olha, você pode marcar consulta com esse cardiologista ou com esse determinado especialista que está na nossa lista de credenciados, etc. Isso é uma coisa. Tem que tomar muito cuidado, quem vende gato por lebre, né, que é o ditado, que é a gente tem visto muito aí, compre um plano de telesaúde. Não existe isso. Primeiro que isso não é um plano, né? Para você ser plano de saúde, você tem que estar registrado na ANS, você é fiscalizado pela ANS, você é multado pela ANS, você tem que ter reservas financeiras para garantir, né, a que a gente chama de solvência da carteira, né, que essa carteira, de um dia para o outro, a pessoa não vai perder o atendimento. Isso é ser plano. Então, essa questão do plano de telemedicina, isso é muito perigoso, porque aí vem a pergunta, não sei de quem foi aí que fez a pergunta 2 vezes, que perguntou, não, mas e se eu preciso do exame, né? Aí você não vai ter exame, você tem só um atendimento por telesaúde. Aí se eu preciso de
estar com o médico para ele examinar melhor, fazer o análise. Você não tem. Então, muito cuidado, eu acho que o risco é em você embarcar em algo com uma expectativa de um atendimento que não é uma atenção completa à saúde. A atenção completa à saúde, a telemedicina, a telesaúde é um componente, mas que não se esgota em si mesma, entendeu? Esse eu acho que a recomendação é importante. A gente tem a pergunta aqui da Alaí Daiane, a telesaúde e a telemedicina vieram para ficar, mas como levar e garantir acesso aos pacientes de lugares mais remotos? Você já respondeu isso, mas acho que é importante ressaltar mais uma vez, porque esse é o objetivo mesmo, de democratizar o atendimento, né? De trazer muita gente que está fora do sistema hoje possa ter um bom atendimento, e onde hoje o acesso é difícil, garantindo a equidade e igualdade. Aí, no caso, ela cita o SUS. Então, como eu falei, com certeza você tem lugares que você tem uma maior dificuldade, inclusive de conexão, de conectividade, que precisam ser resolvidas ou melhoradas. Mas você tem situações em que a pessoa pode ter essa conexão, tem até celular, né? Eu falei pela experiência que eu tive, fui para Alter do Chão, um lugar lindíssimo, por sinal recomendo, mas que as pessoas todas com celular funcionando, e de uma locomoção muito complicada, né? Você pega barco, você pega avião, você pega carro, um lugar difícil de chegar. Então, eu acho que não resolve para todos que estão excluídos, não resolve para todos que estão remotamente, né, que estão em áreas muito remotas, mas já resolve para parte dessas pessoas. E não só para quem tem plano de saúde, para o SUS, tem experiências exitosas no SUS com o uso desse instrumento. Eu acho que isso é muito importante, porque, de repente, você tem um acesso à atenção básica, que o SUS faz isso de forma importante no interior do Brasil, na Amazônia, mas que você, via esse acesso, você possa ser conectada a um especialista, você possa ter uma opinião um pouco mais específica, até para aquele médico que está atendendo naquela localidade. Então, no SUS também se mostra extremamente importante e eu imagino que a gente vai ter o apoio do Ministério, que o Ministério vai ser um defensor disso, em função da importância dessa ferramenta para o próprio sistema público. Ô Vera, você acha que essa regulamentação definitiva ela sai ainda este ano? Lembrando que nós estamos começando uma CPI da Covid, tem uma série de projetos de interesse do governo para o Congresso tocar, como as reformas administrativa e tributária. Vai dar tempo de os parlamentares se debruçarem sobre esse assunto, que é vital para a sociedade, né? Vicente, a pergunta de $1 milhão, né? É muito complicado. O que a gente tem feito é essa disseminação do conhecimento, essa disseminação para que as pessoas sejam também cobradoras disso, né? Olha, eu me beneficiei com isso, eu quero. Então, né, os nossos parlamentares que estão lá foram eleitos por nós, né? Que exista essa demanda da sociedade. Olha, nós precisamos manter esse canal, nós precisamos dessa iniciativa. Então, até um dos motivos da gente estar conversando aqui, da gente ter feito material, tem feito campanhas nesse sentido, é que as pessoas entendam que elas estão satisfeitas, que elas se beneficiaram, mas se você não tiver um marco legal, se você não tiver essa segurança jurídica, isso não vai continuar. Então, faz parte, né, nós, eleitores, sociedade, colocar importância para os nossos parlamentares que isso avance, que tenha continuidade e de forma adequada, né? Que é um receio que a gente tem. Você tem um projeto de lei que começa muito bonito e acaba tendo tantas emendas que sai um Frankenstein e inviabiliza. O que a gente chama aqui de jabuti, né, Vera? Vão aparecer no jabuti, vão todos subindo em árvore, né? Nunca, só em Brasília que o jabuti sobe árvore. Essa é uma preocupação, mas faz parte de nós, cidadãos, colocarmos também nossos pleitos, né? E esse é um pleito muito positivo, tem muitas agendas complicadas, muitas agendas com forças antagônicas. Nesse caso, a gente pode dizer que praticamente toda a sociedade, né, com alguma resistência de conselhos profissionais, mas toda a sociedade está unida nisso, toda a sociedade
viu a importância. Então, eu acho que nunca um tema na saúde teve tanta convergência, e a gente precisa batalhar para que isso avance, para que isso se consolide de forma definitiva e segura. E que os conselhos deixem o corporativismo de lado e pensem um pouco mais na sociedade, né? Porque a gente está precisando disso, né? De bom senso, para que realmente o grande beneficiado seja o povo, né? Sobretudo as pessoas que mais precisam. A gente está vendo uma situação dramática que o país vive, de aumento da miséria, emprego, tal. Então, o Estado aí no caso o SUS, ele vai ter um papel importante, e a telemedicina, a telesaúde ajuda muito no atendimento a esse público que vive em situação de maior vulnerabilidade, né, Vera? Isso, é perfeito o que você falou. Então, nesse momento, que saúde nunca teve tão em pauta, né? Saúde sempre foi importante, né? Sempre foi um tema importante, mesmo em campanhas políticas, né? Sempre foi um tema palpitante, mas nunca teve tanto foco como a gente, né, está tendo desde o ano passado, né? As pessoas viram o quanto que é importante, né? Você garantir o acesso. Você viu que teve uma ampliação do número de beneficiários na saúde suplementar, uma ampliação recorde, que não se via desde 2014, quando a gente teve perda expressiva de beneficiários. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em ter o plano, preocupadas em garantir que, se elas precisarem, elas vão ter acesso ao atendimento necessário. Então, saúde hoje é o tema da vez, né? É o momento da gente garantir essas conquistas, né? Eu acho que é muito importante. Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde, a nossa FenaSaúde, muito obrigado aqui pela sua presença aqui nesse papo de especialista, sobretudo a gente tratando desse assunto de vital, né, importância para a população, que realmente o Congresso, o governo, conselhos regionais e o próprio CFM tenham consciência da importância de levar esse assunto adiante, de regulamentar, né, de deixar, como dar segurança jurídica a esse sistema que tem trazido tantos benefícios para a sociedade, sobretudo nesse momento tão complicado, né, Vera? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse papo de especialista. E a gente lembra aí parabéns. A gente que agradece, parabéns para você, sempre disposta, sempre nos colocando aqui as melhores ideias, esclarecendo todas as dúvidas. Pô, muito, muito bom mesmo, Vera. E a gente lembrando que todas, né, as suas explicações vão estar numa cobertura especial que o Correio vai publicar na próxima semana, na edição impressa, e também vai ficar disponível no nosso site aqui, correiobrasiliense.com.br. Muito obrigado pela atenção a todos que nos acompanharam, e até o próximo Papo de Especialista. Obrigado. Obrigada.